Bom dia. Nos vídeos passados, eu expliquei a questão taiwanesa, que do ponto de vista geopolítico envolve a produção de semicondutores, né, que é um produto industrial complexo, de importância vital para o mundo moderno, não só porque é necessário para celular, videogame, notebook, computador de modo geral, mas que também você usa hoje até em liquidificador, para não falar em carro. Não tem jeito de você produzir carro sem chip, sem semicondutor. Mas, como eu disse, você usa hoje até em liquidificador. Correto? Então, é indústria vital. A questão da Rússia, nós vimos que envolve a produção de energia, certo? Toda sorte de recursos naturais fundamentais, alumínio, vidro, mas também energia. A Rússia é um grande player global de gás, de petróleo, de carvão mineral, de barra de urânio. Perfeito? E de energia elétrica em si, que ela vendia para a Europa a preços praticamente subsidiados. É o que garantiu o funcionamento da economia europeia. E vimos que a Europa, por ignorância, por estupidez, por sabugismo em relação aos Estados Unidos, abriu mão disso e se autoflagelou. Porque você fala assim, a culpa da inflação, da recessão, da falta de itens, do desemprego, da fome, é da guerra. Não, não é da guerra, é das sanções. Então, os europeus escolheram se auto-infligir. Mas a questão que fica é, e os Estados Unidos? Qual que é a dos Estados Unidos? Seguinte, conforme nós já explicamos num dos nossos primeiros vídeos, o dólar é uma moeda fiduciária. Isso quer dizer que é uma moeda que não tem lastro em ouro, prata ou nenhuma riqueza. O que lastreia o dólar é a dívida. Então, os Estados Unidos são uma economia fundada e fundamentada na dívida. Correto? Mais do que isso, os Estados Unidos adotaram, a partir de 1971, sob Richard Nixon, a seguinte política. Primeiro, a questão do petrodólar. O que é o petrodólar? Fecharam com as ditaduras do Oriente Médio, né, da região do Golfo, um acordo pelo qual eles só venderiam petróleo em dólar. Então, o mundo inteiro só vendia petróleo em dólar. Os países que tentaram escapar disso, Iraque, Líbia, Síria, Irã, foram premiados com, abre aspas, democracia. Né? Fechou-se o cerco a qualquer país que tentasse vender petróleo em outra moeda que não dólar. O Irã consegue porque o Irã é uma potência militar. Estados Unidos nem Israel hoje atrevem-se a lidar com o Irã, certo? Inclusive, recentemente, o Irã explodiu uma base dos Estados Unidos cheia de espião do Mossad, e não lembro bem se em Irkutsk ou Mossul, matando mais de 100 só de espião do Mossad, e os Estados Unidos, nem Israel, deu um pio. Então, vocês não têm coragem de encarar o Irã, eles não vão encarar a China. Não vão mesmo. Só estão provocando. Mas não tem coragem de encarar, como não tem coragem de encarar a Rússia diretamente. Mas, enfim, a questão não é essa. A questão é que entre dívida interna, dívida externa e investimento estrangeiro, os Estados Unidos devem cerca de 50 trilhões de dólares. É muito questionável se eles têm capacidade de pagar isso tudo. Porque todos os bens dos Estados Unidos, incluindo os bens imobiliários, não valem 50 trilhões de dólares. E reparem, eu estou falando da dívida comum, porque você tem uma série de mecanismos de endividamento que se tornaram legais a partir do fim dos anos 1990 e que inclusive causaram a crise de 2008, que fazem com que o total da dívida dos Estados Unidos, considerando os paraísos fiscais, que tanto os Estados Unidos quanto a City de Londres opera, chegue talvez na casa de 1 ou 2 quatrilhões de dólares. Certo? Principalmente no mercado de derivativo. Aí eu pergunto, com sinceridade, com honestidade para todos vocês. Vocês acham honestamente que 2 quatrilhões de dólares é algo que pode ser pago? É óbvio que não pode ser pago. Certo? A única maneira de você sublimar essa dívida é criar uma crise hiperinflacionária. Porque aí o dólar deixa de valer dinheiro e a dívida é sublimada e pode ser paga. Mas, caso contrário, é uma dívida que não pode ser paga, que depende do dólar e cria o dólar na prática. Só que, depois do conflito, a Rússia e a China estão caminhando no sentido de criar uma moeda lastreada.
E aí nós temos um problema. Se a Rússia e a China e os países dos BRICS, do modo geral, criaram uma moeda lastreada, o dólar vai valer farinha. Vai valer farinha. E isso, evidentemente, vai destruir a economia americana. Certo? Ou pelo menos o setor irreal da economia americana. Como assim, setor irreal da economia americana? Se nós formos analisar o PIB das nações, o Produto Interno Bruto, a soma das riquezas, e excluirmos o setor FARE, que é seguros, que é finanças, que é mercado imobiliário, os Estados Unidos deixam de ser a segunda maior economia do mundo e se tornam a sexta. A China é a maior economia do mundo, a Rússia é a segunda maior economia do mundo, a Índia é a terceira maior economia do mundo, o Japão é a quarta economia do mundo, a Alemanha é a quinta economia do mundo, se a gente considerar somente os setores produtivos. Porque o setor produtivo dos Estados Unidos, ele é pouco mais que medíocre, dado o tamanho e a população do país. Já que a economia americana se tornou meramente especulativa, acabando com a especulação financeira, acabando com a especulação imobiliária, acabando com esse verdadeiro mercado e farra de dívidas, acaba o dólar e acaba os Estados Unidos. E é exatamente isso que China e Rússia estão trabalhando, para acabar com o poder do dólar, que é o que sustenta a economia americana, certo? O que vai garantir? No caso da Rússia, o que garante o rublo não é nem o ouro, são os hidrocarbonetos, né? Nós já falamos que a Rússia é o maior produtor mundial, petróleo e gás natural, e o Sarmat, certo? Então eles têm armas nucleares hipersônicas para garantir o poder que o hidrocarboneto dá para a Rússia. A China garante o seu poder com mercadorias industriais. Perfeito? Então, a ameaça que os Estados Unidos impõem a todas as nações do mundo, no sentido de levar a democracia para quem, abre aspas, se comportar mal, não pode ser aplicada à China e à Rússia. E esses dois países entenderam isso. Daí o desespero dos Estados Unidos para forçar esses dois países a uma guerra aberta e tentar fazer com que o poder do dólar dure um pouco mais de tempo. Correto? Até. Olha, eu não sei na terra de vocês, aqui em Goiás está muito seco. Então, além de assinar o canal, né, o sininho, curtir, compartilhar com os amigos, por gentileza, tomem bastante água, porque o negócio está complicado. Tchau.